Estamos de volta com a Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Começando o novo mês aqui, o mês de fevereiro foi muito rápido, é um mês curto, carnaval, muita chuva. E março também começou chovendo, domingo e segunda-feira, para quem está fora de Santos, para quem está vendo o programa com a dona Norma, a professora Norma no Rio, a professora Jacirema em Jaboticabal, com chuva, tempo até meio... Abriu um solzinho agora, mas o tempo chuvoso. Hoje eu estou aqui com o professor Cassione, nessa segunda-feira. Um abraço, professor. Mais uma segunda-feira juntos aqui, certo? E... Esperando o Clemente. Daqui a pouco o Clemente chega. Cassione, vamos falar brevemente. E o jogo Santos e Palmeiras? Primeiro tempo do Santos, segundo do Palmeiras. É um jogo... Xoxo. Sem nenhuma emoção. Jogo de futebol sem expressão, como é o futebol brasileiro. Sim. Cassione, a popularidade do presidente do Peru foi quase 80%, né? Depois que ele esmagou o Supremo, fechou o Congresso e tal. Que no Peru estão querendo pôr panos quentes na questão da Odebrecht, que corrompeu metade do país lá dos políticos. E também aqui no Brasil, o Supremo, Gilmar Mendes, está querendo de uma certa maneira, ou está mostrando que vai anular os processos do Lula, que a Odebrecht vai ficar deixa que eu deixo e tal. E isso aí pode gerar um problema sério, né? Porque a população tem muito, não vou dizer ódio, né? Mas muita tristeza quando fala da Lava Jato, de proteger criminosos de colarinho branco, né? Então o Sérgio Moro fez o trabalho, a Câmara lá também de Curitiba fez o trabalho, e agora parece que o Supremo quer liberar todo mundo, quer deixa que eu deixo, tal, principalmente quando cai na mão do Gilmar Mendes, né? Uma boa tarde aos caríssimos telespectadores. Eu tenho uma apreensão, uma preocupação, que não é tão forte, porque na minha idade eu já não me preocupo tanto e nem fico tão inquieto. A senhora viveu 100 anos, então tem mais 25. Tem o cara que tem 25 que às vezes pode morrer atropelado com 40, então a idade não existe, né? Não, mas ninguém nega o tempo vivido. Sim, e ninguém nega também, né? A experiência que o tempo vivido traz. Sim. Brasileiro, por acaso, porque nós nascemos por acaso onde nascemos. Sim. Brasileiro habituado a conhecer o Brasil desde o começo do uso da minha razão, eu nunca sei direito se tive o uso da razão sempre. Algumas vezes perdi o juízo. Mas um pouco a gente raciocina, um pouco a gente observa, um pouco a gente reflete. E alguma experiência a gente acaba tendo, mesmo que não seja muito atento na vida. Tem gente que não dá bola para nada, é indiferente a tudo, com exceção do seu próprio umbigo. Eu procurei olhar em volta. Procurei olhar para mim, menos até do que olhei para o resto. E vejo que o Brasil não tem jeito. Pelo menos não teve jeito até hoje. Desde que eu nasci até hoje, o Brasil não teve jeito. O Brasil teve momentos de determinados surtos, negativos e positivos, que davam uma impressão boa ou má do futuro. Mas eu cheguei a vários futuros, né? Cheguei em futuro na década de 50, cheguei em futuro na década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, de 2010. São muitos futuros que eu atravessei e que hoje são passado. E que são uma lição que a gente acaba extraindo desse passado acumulado que é chamado de história. Há uma história que contam para a gente. E há uma história que a gente testemunha. Eu testemunhei uma parte da história do Brasil, vendo no começo mais ou menos de longe e depois vendo bem de perto. E o detalhe é que a história que nos contam, e mais do que nunca hoje, tem duas fontes. A história que é contada
pela mídia, pela imprensa, que no Brasil, e eu sou jornalista, posso dizer isso, e jornalista há muito mais tempo, de muita gente que ainda tem fraldas e se diz veterano. Então eu sou um jornalista desde os 16 anos de idade e verifiquei e verifico que uma grande parte da imprensa se deteriorou, uma grande parte da imprensa hoje tem como agentes gente que não é comprometida com a verdade, que não investiga, que não checa, que não vai atrás da notícia e se contenta com o fake. Então hoje, tiradas as exceções que sempre existem, na pior situação em que nós podemos estar, sempre haverá a exceção que desmente parcialmente a regra. Há gente muito boa, mas de uma maneira geral, o jornalista de hoje, de uma maneira geral, eu sempre digo isso, as exceções servem de carapuça para aqueles que são bons. É a carapuça ao contrário. Eu, quando digo há exceções, podem vestir a carapuça de serem exceções os que têm compromisso com a verdade, os que não inventam, os que não fraudam a notícia, os que investigam, os que são isentos, porque o papel do jornalista não é criar uma notícia. O papel do jornalista não é inventar um fato, muito menos distorcer o fato, muito menos distorcer a notícia. Pior ainda, não é função do jornalista esconder a notícia e ter um critério seletivo para fazer a imprensa ser o agente de informação, porque muitas vezes a imprensa é o agente de desinformação e de deformação da opinião pública. O que a gente vê hoje, você falou do presidente do Peru, nós estamos sabendo que ele teria tomado essas atitudes de colocar o Supremo na prateleira e o Legislativo no armário. Isto, para muita gente, é uma boa solução. Para quem isto é uma boa solução? Para todos aqueles que já estão saturados de ver o Poder Judiciário na sua mais alta corte e ver o Legislativo, Senado e Câmara, no caso Brasil, serem dominados por uma maioria de pessoas que no Judiciário não têm compromisso com a Justiça e no Legislativo não têm compromisso com fazer as leis que o país precisa. Então, quando você tem um Legislativo que não legisla, e quando legisla, legisla torto, e quando você tem as cortes mais altas de um país fazendo a aplicação do direito torto e não do direito, o primeiro impulso que você acaba tendo é o de querer que esses organismos deteriorados sejam fechados. Sim. É um impulso natural de defesa. Aí não entra a questão ideológica, não entra a questão partidária, não entra nada disso. Entra o impulso de as pessoas estarem saturadas de verem que os poderes são mal exercidos e são exercidos não em nome do povo e nem em favor do povo. Por outro lado, há uma grande parte do povo que tem sintonia comportamental com esses do torto no judiciário e com esses do torto do legislativo e do executivo. Porque uma grande parte do povo brasileiro só vê os seus interesses.
um conjunto, grande parte, de gente egoísta, individualista, egocêntrica, narcisista e que só pensa em si. Então você não sabe por onde começa o concerto. Concerto com S, de concertar. Não o concerto da execução, da ópera, da peça de música, não. Concerto de concertar. E aí você pergunta, quem vai concertar? Quando a imprensa é partidária, quando a imprensa é ideológica, quando a imprensa é idiosincrática e, portanto, tem os seus quereres bem e os seus quereres mal, como é que você pode saber por onde começa? Esta é a realidade que nós temos hoje. O Peru tem que ser imitado ou o Peru não tem que ser imitado? Tem que ser o resultado que o presidente do Peru está querendo, de moralização, tem que acontecer aqui. Mas você deveria ter o resultado obtido não através de fechar Congresso, de fechar Supremo, etc, etc. Porque toda ditadura também apodrece. Toda ditadura, por melhor que seja a intenção do ditador e dos seus comparsas, toda ditadura, pela hipertrofia do poder, pela concentração do poder, acaba tendo o abuso do poder e acaba tendo depois o hábito e o vício e o gosto pelo poder que ficam em progressão geométrica na direção do futuro. E duram mais as ditaduras bem intencionadas do que deveriam, porque as boas intenções acabam. Então eu digo as coisas como elas são, eu digo as coisas como eu penso que elas são. Eu não faço média, eu não sou politicamente correto. Eu estou já saturado do politicamente correto, de coisas que nós não podemos dizer porque ficou feio. Porque tem uns patrulheiros em cima de nós dizendo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode mexer com tal segmento. Ora, vão para o diabo que os carregue. Eu falo o que eu sinto, o que eu penso. E se há hoje uma restrição ao meu pensamento e à minha expressão, então tem que haver restrição ao pensamento e à expressão de todo mundo, inclusive daqueles que são protegidos pelo politicamente correto. Se todos podem se expressar contra mim, por que eu não posso me expressar contra os outros? Ou a favor dos outros? Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, porque acho que a imprensa brasileira, de um modo geral, os chamados grandes órgãos da grande mídia, eu dou o exemplo da Globo, da Folha de São Paulo, estão tocando um samba de uma nota só. Só mostram um lado. E quando você só mostra um lado, e este lado é sempre criticado, você tem que pensar, qual é o interesse que está por trás disso? Só mostrar um lado e só criticar um lado, não é possível que um lado só seja ruim e só faça coisas ruins e que não se enxergue o outro lado que já fez tantas coisas ruins e que continua a fazer coisas ruins. A isenção é a melhor coisa. A isenção que você tem que ter com os filhos, você tem que ter no cumprimento da sua missão, no cumprimento do seu dever. Jornalista, quando chega numa bancada como essa, eu não estou falando para o Brasil e para o mundo. Em tese estamos pela internet, mas é evidente que a nossa audiência é limitada, seleta, mas limitada. Agora, eu queria ter aqui o espaço de um jornal nacional para dizer tudo que eu falei agora. Pode ter sido um monte de asneiras, mas eu queria ter o direito de dizer
alguma coisa que seja na contramão do que as pessoas veem todo dia. É por isso que eu não vejo televisão aberta há mais de 5 meses, não pretendo ver mais. Há 5 meses eu não ligo meu controle de remoto para ver televisão. Só para ver jogo de futebol, que dos males é o menor. Não me faz calor nem frio. Com direito a dormir no meio do jogo também, né? Dá para uma cochiladinha dá pra boa. Cochiladinha jogo, dá. Você tem toda a razão. Então, quando o jogo tá ruim, a gente cochila, né? Então, o jeito de você tirar os corruptos é o jeito que dá. Se você não tem como tirar por bem, e se o Supremo quer desfazer a corrupção e quer desdizer a corrupção que apareceu, porque uma grande parte da corrupção não apareceu. Ah, lógico. E de muita gente que aparece até hoje como santo. Então, se é para se tomar providências para melhorar o país, se o remédio tiver que ser amargo, porque o outro remédio que estão nos dando é mais amargo ainda, paciência. É a consequência histórica do mau comportamento daqueles que deveriam ter lisura, decência e isenção para informar. É a minha posição e nas entrelinhas eu disse o que eu acho. Acho, com todas as letras, que o presidente Bolsonaro, a despeito de uma porção de bobagens que às vezes ele diz de uma forma impulsiva, está mostrando que corrupção no governo dele, com tudo que é lente e holofote em cima, ninguém conseguiu ver. Da parte do presidente da República, ninguém conseguiu ver. Isto não é um bom sinal? É. Ele não tem feito coisas que são louváveis? Tem. A mídia não mostra. Então, só mostrar o que ele faz de errado, e todo mundo erra, é perseguição. E perseguição não é papel da imprensa. Não é papel da mídia. E aí isso leva as redes sociais a criarem fakes, a entrarem numa bola de neve de um lado e de outro, de uma polemização que é deletéria, e tudo isto nós somos o sujeito passivo, tristemente, desta realidade que está acontecendo. Não sei se disse tudo o que eu deveria, mas com o tempo a gente vai falando o que pensa e já não é difícil saber o que eu penso. Bom, você está acompanhando o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com, nesse horário das 13h30, com reprise ou reapresentação às 23 horas e 1h da manhã. Se você quiser participar, mandando perguntas para o professor Cassione, pode ligar, você que acompanha pelo 11, pelo 8, pela rede social, muitas perguntas já chegando aqui. Pode mandar perguntas pelo 13 para quem está fora de Santos, 99711-5545, modelo WhatsApp. Nós vamos tentar dar uma olhadinha nas mensagens também, de ver se quando a Isabel manda mensagem e tal, o Uriel mandava mensagem, mas já se modernizou, já está com o WhatsApp. Então nós temos mensagens chegando e você pode colaborar com o programa, mandando sua dúvida, reclamação, crítica, elogio, enfim. Cassione, segundo o caso de coronavírus do Brasil, né? Eu fiz um levantamento aqui por alto. O senhor é um que viaja muito, tal, viajou muito para congressos, palestras, defender casos, enfim. No mês de março, esse mês agora, 2.071 voos vão vir de países que já existem o coronavírus. Itália, enfim, China, tal. Se cada um com 380 pessoas, eu vou pôr 300 pessoas aqui, né? Já deu aí 600 mil pessoas, né? Quer dizer, já é um número muito expressivo, então não tem como controlar, né? As pessoas estão preocupadas com o porto, mas o porto, o cara sai da China, para não sei aonde e tal, quando chega aqui já chega doente, lógico, a Anvisa vai entrar lá, não é bom deixar descer muito, tal, aquela coisa toda, mas é mais fácil de controlar, né? A população do navio é menor do que a de um avião, o avião, entendeu? A pessoa vai numa festa hoje na China, se contaminou com o vírus, quarta está embarcando, pegou aquele ar-condicionado, 24 horas, quinta-feira está no Brasil.
Então já está incubado ainda, né? Mas como é que o senhor vê o coronavírus? Esse vírus que é um vírus comum em animais, cães, cobras e morcegos, não passa do cachorro, do gato, do morcego diretamente para o ser humano, mas quando as pessoas foram alimentadas com cobras e buchada de morcegos, na China, principalmente, que tem esses hábitos mais exóticos, as pessoas se contaminaram e o vírus, quando vem para o ser humano, vem com uma virulência muito maior, né? E nós não temos defesa nenhuma. Esse vírus de coronavírus, dessa forma que vem respiratória, a gente não tem defesa, né? Lógico, um vai tomar vitamina C, o outro é mais forte, o outro é mais novo, mas principalmente as pessoas de mais idade, menos idade, também as que estão vulneráveis, com algum tipo de tratamento para câncer, fazendo quimioterapia, alguma doença aí imunossupressora, né? Uma hepatite, um HIV, enfim, essas doenças as pessoas são mais vulneráveis, né? E a mortalidade é 1%, né? Na China pegou muita gente, esse 1% também foi muita gente, né, Cassione? Eu tenho uma visão, porque essa história de vírus, a gente já viu esse filme, né? Desde a gripe coreana, na década de 50 para 60, se a gente for contar todos os tipos de vírus que apareceram... Teve a peste bubônica que dizimou um terço da Europa, né? Mas aí eu já não estou falando, eu estou falando só daquilo que a gente chama de gripe. Sim. Não é? Todos os tipos de gripe que nós já tivemos. Já tivemos aviária, já tivemos a suína, já tivemos H1N1, já tivemos não sei o quê. Muito bem. A verdade é a seguinte, a Organização Mundial de Saúde deu uma informação que é básica para a gente começar a falar nesse assunto. Morrem no mundo por ano de gripe 2 milhões de indivíduos. Isto é, não são 2 mil, 3 mil, são 2 milhões de pessoas que por ano, em 365 dias, morrem de gripe. E se a gente parasse para pensar no começo de cada ano que há uma possibilidade de virem a morrer 2 milhões de indivíduos, são 2/3 da população inteira do Uruguai, por exemplo, de gripe, veja quantos são os contaminados. Nós estamos falando dos que morrem de gripe. No mundo inteiro, são milhões e milhões de contaminados. Ora, esta gripe, o coronavírus, é mais uma gripe. Então, claro que estatisticamente vai ter uma mortalidade. Mas eu acho que não é uma mortalidade maior do que a mortalidade das outras gripes que apareceram e que ainda estão por aí. Quem pega uma gripe H1N1 hoje e for uma pessoa vulnerável, tem a mesma chance de morrer do que aquela que eventualmente for pegar a gripe do vírus chamado corona. Agora já mudaram para Covid-19. Se não me engano é isso. Ora, o que é que me parece que esse coronavírus fez de efeito? Fez muito alarme, mexeu muito com a economia do mundo. Alguns países levaram vantagem, outros países levaram prejuízo, mas eu, sinceramente, não acho que o coronavírus vai ser uma catástrofe como no começo se anunciou. Dizem até que ele é mais leve que essa gripe. Às vezes não passa de um resfriado para muita gente. Não chega nem a ser um estado gripal, porque a gripe derruba. Qualquer gripe derruba. Gripe da febre, da dor no corpo, a pessoa fica com mal-estar e pode, evidentemente, derivar para uma pneumonia. E aí entra antibiótico nesse caso, porque antibiótico não adianta para o vírus. Mas se o vírus gera
uma quebra de resistência e abre espaço para uma infecção bacteriana, aí entra o antibiótico. Pois bem, uma pessoa que dorme bem, repousa bem, que não tem um grau de estresse, que bebe água na quantidade que é determinada. Uma pessoa de 60 quilos tem que beber de 2 a 3 litros de água por dia. E a pessoa às vezes não tem sede, né? Quanto mais idade você vai tendo menos sede e com e isso... pensa que porque não tem sede não está precisando da água. Uma pessoa que se resguardar para que o seu organismo a defenda, porque quem defende o organismo da gripe é ele mesmo, o organismo. Sim. É o nosso corpo que vai nos defender. Se tiver com as vitaminas em dia, comendo bem, dormindo bem... Bem nutrido. Feliz. Exatamente. Eu disse, sem o estresse, sem aborrecimentos. O alvo predileto de qualquer doença, e isso vai desde as doenças cardiovasculares até o câncer, é o estresse, é o aborrecimento, é a infelicidade. Isso é que vai matando aos poucos e às vezes de uma vez. Então eu não estou achando que o coronavírus seja uma catástrofe. Tenho ouvido especialistas falarem, alguns dizem que o vírus vem e vem para ficar, como todos que vieram, porque não depende do avião que traz, não depende do navio que traz. O vírus, quando aparece, dá a impressão que ele vem por conta própria. Eu faço uma pergunta. Por que, por exemplo, que não se ouviu falar até agora do coronavírus em Portugal e na Espanha? Estão do lado da França. Estão ali do lado. Pertinho da Itália. Pertinho da Itália. Por que não aconteceu? Onde é que o vírus na Itália entrou mais forte? Na Lombardia. Isto é, no norte da Itália, que é a região mais úmida e mais fria durante o inverno. Lá eles estão no inverno. Onde é que começou na China? Naquela tal cidade de Wuhan, em que a temperatura estava 5 graus abaixo de zero como regra. Então é claro que no inverno é mais fácil ter gripe e mais fácil ter pneumonia. No verão é mais difícil. Então isso explica porque a Espanha e Portugal já estão mais para baixo, não é? É o bico da Europa que está mais próximo do Equador. Então, o bico da Espanha encosta no bico da África ali praticamente. Né? Se você, de um lado você tem Tanger, na África, do outro lado você tem Gibraltar, que está ali na Espanha. Então, onde pegou mais o vírus? Estranhamente, começou na China. E a China hoje tem problemas com o mundo e o mundo tem problemas com a China do ponto de vista da economia. Então você não sabe onde começa o interesse de se alarmar o mundo com algo que seria natural. Uma gripe a mais, sim, como todas as outras. Mas mexeu no mercado, sobe isso, desce aquilo, né? Exatamente. Então, tudo isto, a gente sabe, faz parte do jogo dos interesses, que nem sempre nós descobrimos na hora. A gente descobre depois o que estava por trás do vírus. Mas o que está pela frente, a gente sabe que é uma tendência a esse vírus ir se instalando em todos os lugares do mundo. Em alguns lugares vai haver mais óbitos, em alguns outros lugares onde há menos proteção vai haver mais óbitos, proteção que eu digo do indivíduo. Em outros lugares vai haver gente que vai adoecer, vai sarar e vai ficar bem. O que a gente não pode é esquecer que não é só o coronavírus. Muitas moléstias são contagiosas
por força da falta de cuidados que as pessoas não têm, cuidados básicos de higiene, não é? Como tossir em público, espirrar em público, como se estivesse querendo espalhar micróbio para todo lado. Lavar as mãos, que é uma coisa, a gente põe a mão aqui, põe a mão ali, põe lá, e depois não lava a mão. E a água e sabão é o melhor antibacteriano que existe, e antiviral. Então, essas coisas tinham que ser explicadas no horário nobre. Tirar um dia a novela do ar, para ali irem as pessoas... Como é que lava a mão? Ensinar hábitos para as pessoas. Mas o mais importante é a novela e o espaço que ela ocupa. Isto é o Brasil. Bom, nós vamos chegando ao intervalo, muitas mensagens chegando, vamos lê-las no segundo bloco. Você pode continuar mandando sua mensagem para o WhatsApp, para que eu passo para o Dr. Castione no segundo bloco. É muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no Programação em Reação hoje com o professor Vicente Castione e vamos responder as perguntas aqui. Castione,
O Bruno está perguntando aqui, Cassione, o senhor já esteve na portinha do STF, o senhor faria um trabalho maravilhoso lá. O senhor pode conversar sobre essas tratativas? Existe alguma tratativa do senhor ir para o STF? Não, primeiro que eu fui convidado expressamente então, e recusei. É isso que ele deve estar falando. E recusei. Eu disse a seguinte frase, não nasci para ser juiz. Uma coisa é você fazer julgamentos e emitir opiniões. Sim. A outra coisa é você ter que pôr no papel uma decisão sobre a sorte da vida dos outros. E isto eu não tenho vocação para isso. Quem convidou? O Lula convidou? O Luiz Inácio, não? Me convidou no primeiro ano do governo dele. Então a pergunta é pertinente, né? Para ocupar a vaga do Sepúlveda Pertence. Sim. E eu recusei. Agora, hoje, se eu recusei é porque não recusei só isso, recusei outras coisas. Ir para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância do Tribunal do Estado da Justiça do Estado de São Paulo. Nunca me habilitei para isso. Nunca fiz concurso para ser magistrado. Nunca fiz concurso para ir para o Ministério Público. Eu fui sempre um solitário advogado. E o advogado solitário é como um piloto num avião monomotor em chamas. Porque você depende de ter o cliente que te procure. Você não tem salário fixo, você não tem vitaliciedade. Se você ficar doente, não tem garantido nada no fim do mês. Eu atravessei minha vida lutando sozinho, né? Então, mas deu certo. Deu certo quando a gente faz as coisas com amor e com boa vontade, dá certo. E apesar das trombadas que a gente leva, das injustiças que a gente vê. E quando você chega num determinado ponto da carreira, você descobre que a justiça humana, na qual você trabalhou a vida toda, é uma justiça absolutamente falível. Mais falível do que se imagina, a ponto de quase se transformar o falível em falida. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Supremo Tribunal Federal hoje tem umas figuras que deviam estar, eu não digo presos, porque a ideia da prisão como pena é sempre a mesma. Tem que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia. As pessoas tinham que ser punidas pela sociedade de uma forma que, entrando num restaurante, não tivessem paz. E, indo a um clube, não fossem aceitos como sócio. Andando no meio da rua, fossem vaiados o tempo todo. Isto é uma espécie de pena permanente que se daria aos corruptos, aos descarados, àqueles que traem os ideais da justiça, aos ideais do exercício do poder. A maior pena é essa. Cadeia é uma coisa relativa. Porque, primeiro que no Brasil, nenhum condenado a uma pena até 4 anos, isto é, de 1 dia a 4 anos de prisão, ninguém vai para a cadeia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No Brasil, o crime de homicídio simples tem uma pena de 6 anos. Você cumpre um 6º, cumpre 1 ano, depois de matar uma pessoa, um ser humano, você fica 1 ano na cadeia e vai para a rua. Então, a pena maior, no caso das figuras públicas principalmente, que são reconhecidas, deveria ser essa pena. A pena da execração pública. Antigamente, na velha Roma, você tinha a pena de proscrição. O grande Cícero, cônsul, senador romano, um dos maiores oradores, um dos maiores tribunos da história, um homem que tinha uma influência incrível na velha Roma, que dominava o mundo, o Cícero sofreu a pena de proscrição. O que era proscrição? Era uma espécie de um exílio
em que o sujeito era afastado de tudo, levado para longe, ninguém mais ouvia falar nele. Isso, a pena de exílio, o Napoleão sofreu. Sim. Houve aqui no Brasil uns autoexilados, alguns filhinhos de papai que na década de 60 foram morar em Paris por conta própria, muito bem remunerados por suas famílias, e depois levaram a fama de terem sido vítimas da ditadura e foram exilados. Não foram exilados nada. Dou o exemplo do Fernando Henrique, que nunca foi exilado, ele foi para lá e viveu em Paris com todas as mordomias, e isso eu vi com os meus olhos, porque eu fazia palestras na Sorbonne, eu ia constantemente fazer cursos no estrangeiro, participava de congressos e estive com brasileiros exilados de verdade, fugidos, passando fome, que diziam: o único que não passa fome aqui é aquele ali, ó. E toma conhaque todo dia e não paga um café para ninguém. Era na altura o senhor Fernando Henrique Cardoso. Isto eu vi. Então, mas a gente sabe que algumas pessoas nasceram de bumbum virado para a lua. E para esses as coisas não chegam. Nem o coronavírus chega, nem vírus nenhum, e nem chega a justiça, e nem chega a investigação, e nem chega a coisa nenhuma. Eu acho que o Supremo está apodrecido. Tem algumas pessoas que, evidentemente, não podem entrar na roda, mas basta que tenha ali uma, duas ou três figuras que são malignas para que todo o corpo se contamine. Bom, tem aqui o Vanderlei. Boa tarde, Cassione. Parabéns, Filete, pelo programa. Gosto muito da sabedoria e do discernimento do Cassione. É um ser humano de grande valor e muito iluminado. Muito obrigado. Que Deus os guarde. Um abraço para você também, Filete. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Tem aqui o Alcides Catarino, diz que está vendo o programa hoje. Consegui ver o programa na primeira hora. Obrigado. Tem o Valdemir aqui da Santa Maria. Boa tarde, Cassione. Volte para a política. Nem que seja para começar como vereador, depois deputado, pois você vai ser muito útil para a sociedade. O Valdemir, do bairro da Santa Maria, Zona Noroeste. Valdemir, eu te agradeço, sei que você está sendo sincero e imbuído das melhores intenções. Tudo na vida tem seu tempo. Eu não fiquei só criticando e só falando. Num determinado momento, eu resolvi que tinha que pôr a cara diante do eleitor para ser ou não escolhido. 7 vezes eu me expus. 7 vezes eu me ofereci. Em 2 eleições eu tive êxito. Em 5 eu fui derrotado. Outras pessoas me superaram nas urnas. E depois as pessoas viram que essas que me superaram nas urnas não eram, muitas delas, flor que se cheirasse. De qualquer modo, a minha parte eu fiz. Eu já estive lá, e enquanto eu estive lá, não se levantou um alfinete contra o meu nome, contra a minha honra, e ao contrário, a herança que eu deixei do meu trabalho na atividade de cargo político está espalhada pelas cidades da região e está espalhada pelo país, porque as legislações boas que naquele tempo nós fizemos vinham do filtro da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu cheguei a ser vice-presidente e da qual eu era um dos membros, isso escrito pelos analistas, um dos membros mais atuantes. Então eu fiz a minha parte, não me arrependo de ter ido para a política como ocupante de cargo, não me arrependo das campanhas sórdidas que eu sofri durante os períodos eleitorais, porque isso é da luta. De um país torto como o nosso, é da luta. Você calunia, você é atacado, depois que você
passa a vida por tudo isso, você tem o direito de dizer, fiz a minha parte, não me limitei a ficar apenas fazendo críticas. Eu fui, me expus, dei a minha contribuição, se não foi maior é porque não tive competência, mas de mim, como todos sabem, ninguém pode falar nada. O que costumam dizer é que o Cassione é arrogante, que o Cassione acha que é o dono da verdade. Sou da minha verdade, na qual eu acredito, eu sou proprietário dela. Até o momento em que alguém mostre que eu estava sendo dono de uma verdade que não era. Aí eu mudo de opinião, porque mudar de opinião é sinal de sabedoria. Manter uma opinião e não mudar nunca é ficar bitolado. Então eu já mudei várias vezes de opinião. Em algumas coisas não. Questão de princípios você não muda de opinião. Valores você tem, você não muda de opinião. E se você erra, erra como ser humano. E se às vezes você não pratica tudo aquilo que você prega, uma vez ou outra você derrapa como qualquer ser humano. Eu nunca tive pretensão a ter dons divinos. Eu faço uso apenas dos dons que Deus me deu, que são absolutamente humanos, precários, humanos, e é só isso. Agradeço, mas voltar para a política não volto mais. Por quê? Porque eu acho que tem hoje gente ocupando a política, e aqui mesmo da região, que é de absoluto despreparo, gente que não tem competência, gente que está lá por vaidade, gente que está lá para receber um bom salário. O salário que eu ganhava na política era menor do que aquilo que eu sempre ganhei no meu escritório. Então, o problema é, cada um vai para lá com uma intenção. Só que ninguém vai dizer na hora da campanha, mostrar a cara, a simpatia, o sorriso e dizer, olha, eu vou para lá para cuidar de mim. Eu vou para lá em meu benefício. Já viram algum candidato fazer isso? Claro que não. Claro que não. Só que depois eles vão mostrando que são muito mais apenas gente disposta a tirar fotografia e aparecer como papagaio de pirata, não é? Do que e de jogar notícias de autopromoção, do que e trabalhar duro como tem que ser. Paciência. Eu ficava dia e noite cuidando daquilo que eu tinha que cuidar, ao mesmo tempo do mandato de deputado e do meu escritório. O do escritório eu continuo cuidando. Do mandato de deputado já fiz a minha parte. Boa tarde, irmão Filete. Gustavo do Campo Grande. Mais uma vez, pena que o doutor Clemente não veio, mas em minha humilde visão apresento o Cassione dando uma aula com robusto conhecimento, possuindo valores sem precedentes. Meu saudoso pai, Edson Alves, era grande fã do Cassione e igualmente de você. Obrigado, doutor. Aliás, envio um grande abraço para meu filho Juliano. O seu filho também vale ouro. Então, para você mandar um abraço para o filho dele, o Juliano, que é seu fã também. E como é o nome dele? É o nome Gustavo de Mello. Gustavo? O pai dele era seu amigo. Eu também tenho um filho que é Juliano, um deles, um dos 5. E seu pai receba um beijo onde estiver agora nesse instante. E o meu agradecimento a você, que simboliza, posso chamar de você, todas as pessoas que me aceitam como eu sou. É isso que é bom. É bom a gente ser aceito como a gente é, autêntico, sem fazer o papel de alguém que a gente não é, a cada momento, segundo a plateia que a gente tem. Muito obrigado, Deus abençoe você e a todos os telespectadores. Todos os nossos programas vão para a rede social, vão para o Facebook, Eduardo Filete parte 1, parte 2, Eduardo Filete, vão para a TV Com, e agora nós vamos fazer transmissão ao vivo no Facebook. Então, além de você ter os canais 8 da NET, 11 da
Vivo, 11 da NET, 8 da Vivo e pelo www.tvcomsantos.com. Você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook da TV Com também os programas a partir de hoje, né? Nós estamos fazendo esse trabalho também do Reale, do Bruno, da Gisele, de toda a nossa equipe aqui, esse trabalho de colocar no Facebook também. Também temos aqui o nosso amigo Walter Alves, está perguntando para você, o Walter Alves, advogado, está em São Paulo. Cassione, a nossa Constituição tem que ser mudada. Como podemos execrar as coisas que são inconstitucionais? O senhor é a favor da mudança da Constituição Federal? Parabéns pelo excelente escritor e advogado. É o Walter Alves. Muito obrigado, Walter. Eu sou contra uma parte da Constituição e já era contra quando ela estava sendo feita, porque na altura fazia parte do corpo de juristas chamados, uns 8 a 10 juristas do Brasil todo, foram chamados para ajudar deputados e senadores a fazer a Constituição na parte técnica, porque a ideia de fazer a Constituição no capítulo dos direitos sociais, dos direitos e garantias individuais, dos direitos econômicos, tudo isso, eles tinham lá as vontades que tinham. Mas quem podia dizer se aquilo era cabível, se aquilo tinha sentido jurídico, se aquilo juridicamente deveria entrar na Constituição ou não, se deveria ficar fora da Constituição para fazer parte da legislação comum infraconstitucional, é a legislação que está abaixo da Constituição. Os códigos, por exemplo, estão todos abaixo da Constituição. Código Penal, Código Civil, Código Comercial, Código Tributário e assim por diante. Essas coisas lá dentro, embora eu não fosse deputado nem senador, era apenas um jurista, professor de direito, que fui chamado, convocado, junto com outros nomes ilustres, mais ilustres do que eu, na época, para ajudar, eu já lá era contra muita coisa. Mas você é vencido pela maioria. E a maioria decidiu fazer o que está aí feito desde 88, com as mudanças que foram feitas de 88 até hoje pelas PECs, que são as propostas de emenda constitucional. Só tem um problema, é que criaram a cláusula pétrea. E a cláusula pétrea é a tal cláusula que você não pode remover da Constituição. Há determinados artigos que contêm regras constitucionais, regras jurídico-constitucionais, que não podem ser removidos, esses artigos e essas regras. Por quê? Porque foram chamados de cláusulas pétreas. Você só pode mudar estes artigos fazendo uma nova constituinte, ou genérica, ou específica, só para mudar determinados artigos. Então você cria uma Assembleia Nacional Constituinte específica, dizendo, nós vamos mexer só no capítulo dos direitos e garantias individuais, que é onde se situam as cláusulas chamadas pétreas. E aí você tem condição de alterá-las. Aí você pode inserir, estou dando exemplo, pena de morte, cláusula pétrea. Hoje você não pode legislar adotando a pena de morte. Prisão perpétua, você não pode adotar a prisão perpétua. Trabalhos forçados, pena de trabalhos forçados, você não pode. Reduzir a maioridade penal de 18 anos para abaixo de 18 anos. Cláusula pétrea, você não pode. Então eu estou dando exemplos aqui. Extinguir o tribunal do júri, você não pode. Mas se você convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que necessariamente não deverá ser composta por deputados e senadores, você pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte só por juristas e pessoas da sociedade que se candidatem para aquela Assembleia. Mudou a Constituição, extinta a Assembleia, ninguém tem mandato, ninguém continua e assim por diante. Isto era uma solução. A Constituição tem muita coisa errada.
Eu fiz um artigo, por exemplo, responsabilizando, e os deputados e senadores aceitaram, eu não era constituinte, eu era assessor jurídico. Mas eu fiz um artigo criando a responsabilidade criminal das chamadas pessoas jurídicas. Porque só as pessoas físicas é que são responsáveis criminalmente. Muito bem, está na Constituição essa responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes ecológicos e nos crimes econômicos. Só que até hoje, de 1988 até hoje, não se criou legislação regulamentando isso. Então você não pode punir criminalmente as pessoas jurídicas. Então as grandes pessoas jurídicas cometem crimes contra a ecologia e contra a economia, e você só pode punir do ponto de vista civil, indenização, etc. e tal. Quando, na verdade, o que eu previa era a destituição, extinção da pessoa jurídica, ou a destituição de uma diretoria, ou a extinção da propriedade dos sócios, todos sairiam da pessoa jurídica e os seus funcionários tomariam conta dela. Pena de confisco, tudo isto era possível como pena, que pena não é só cadeia. Você tem penas de todos os tipos, mas até hoje não regulamentaram isso. Evidentemente, nós sabemos por quê. Porque no país da corrupção, pessoa jurídica tem muito mais força do que os poderes. E ninguém mexe nelas. Queria mandar um abraço para o Mário Sérgio, que mandou perguntas aqui sobre o Partido Novo, nós vamos lê-las amanhã. A Flaviane, o Rogério, o Vicente, que é seu xará lá de Praia Grande, todos assistiram o programa. Temos que encerrar, não há mais tempo. Queria agradecer ao professor Cassione. Clemente está numa reunião com a Siemens e perdeu o horário, porque é uma reunião muito importante, com um grupo aí importante de máquinas e utensílios de raio-x e ultrassonografia, enfim, né? Bom, então eu queria desejar uma excelente segunda-feira a todos, com muita paz, com Deus, e continue com a nossa assistência à programação. Muito obrigado. Obrigado.